Imagina que você está em Londres, no ano de 1850. O céu está cinza, as fábricas soltam fumaça o dia inteiro e nas ruas, crianças mal conseguem andar. Pernas tortas, ossos frágeis. Os médicos chamam isso de raquitismo, mas ninguém sabe exatamente o que está causando aquilo. Só sabiam uma coisa: onde tinha sol, não tinha essa doença. Avança para 2020. Um paciente chega no consultório, você abre o exame dele e olha lá, exames completamente normais, mas níveis de vitamina D completamente baixos. Então, você olha para aquele paciente e percebe que o segredo do sol no século XIX ainda assombra a gente até hoje. Hoje eu vou te contar a fascinante história da vitamina D, como ela surgiu, quem descobriu, como ela funciona, quem deve e quem não deve suplementar, os mitos e as verdades e principalmente como fazer da vitamina D uma verdadeira aliada sem depender de dieta de moda, prescrição da moda, coisas que são passageiras. Eu sou o Dr. Marcos Yuri Costa Fava e esse vídeo foi baseado nas principais evidências científicas sobre vitamina D. Vou deixar as referências no final do vídeo. Então vamos pro vídeo. Então, para a gente entender a vitamina D, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar muito lá atrás, no século XVI. Um médico chamado Francis Gleason descreve pela primeira vez a chamada de doença inglesa. O que era a doença inglesa? Era uma doença que deformava os ossos das crianças. E por que ela surgiu especificamente na Inglaterra? Porque você não tinha períodos grandes de sol, você não tinha exposição grande de sol. E na época não se sabia que o sol era importante para a síntese de vitamina D. Na verdade não existia nenhum conceito de vitamina D. O que aconteceu? Ficamos anos com crianças sofrendo com essa tal de doença inglesa. Até que a gente avança para o século XIX, quando um óleo ruim, de gosto rançoso, começa a salvar milhares de crianças dessa doença, que é o óleo de bacalhau. O óleo de bacalhau, mais especificamente do fígado do bacalhau, foi revolucionário na história da vitamina D, porque é a primeira fonte de grande concentração de vitamina D que poderia suprir as carências nutricionais apesar do sol. Então a gente tem o começo do que a gente chama de nutrição funcional, quando uma dieta, um alimento, um nutriente começa a ser usado para provocar uma função específica, uma suplementação específica em uma pessoa. A gente avança mais na história e a gente teve um médico britânico chamado Edward, que ele descobriu que filhos de cães que eram alimentados com uma dieta pobre desenvolviam raquitismo. E filhos de cães que eram alimentados com o óleo de bacalhau não sofriam problemas ósseos. E até então a gente achava que a vitamina D só causava impacto na saúde óssea. Avançando mais um pouco na história, em 1920, mais ou menos, 22, a gente teve a descoberta do fator anti-raquitismo, quando um médico, o senhor Elmer McCollum, consegue isolar pela primeira vez o fator anti-raquitismo. E como a gente já tinha a vitamina A, B, C, ele deu o nome de vitamina D. O fator anti-raquitismo é o que a gente conhece hoje como vitamina D, que é uma categoria inapropriada de nome, porque na verdade a vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio. E eu vou te explicar mais pra frente a diferença do que classificar entre hormônio e vitamina. Mas não foi só a dieta que resolveu esse mistério. A gente descobriu um fator muito interessante. Aonde tinha sol, não tinha a doença inglesa, não tinha a doença dos ossos frágeis. Foi aí que o sol entra na jogada. Então, em 1923, um ano depois da gente ter sintetizado a vitamina D, isolado o fator anti-raquitismo, um cientista, ele descobre que se a gente irradiasse os alimentos com raios solares, a gente conseguiria enriquecer esses alimentos de vitamina D. E foi aí que ele patenteou um método de irradiação de raios UVB, e esse método ele foi inventado pelo cientista R. Steenbock, que foi basicamente a pessoa responsável por erradicar a deficiência de vitamina D, o raquitismo, dos Estados Unidos. Então você não tinha mais casos de raquitismo nos Estados Unidos, porque ele estava conseguindo enriquecer os alimentos com a vitamina D nesse método que ele patenteou. E por que a gente diz que a vitamina D é um hormônio e não uma vitamina? Basicamente por uma classificação nutricional mesmo.
Os hormônios, eles são sintetizados pelo próprio corpo. E a vitamina D é sintetizada pelo próprio corpo quando a gente tem iluminação solar. Enquanto as vitaminas, elas são adquiridas a partir da dieta. E a gente precisa entender, se é um hormônio que é essencial para a vida, que se não tiver causa fragilidade óssea, como é que ele é feito no próprio corpo? Como é que o nosso corpo fabrica a vitamina D? Existe uma cascata complexa de reação que você está vendo aqui na tela. Entrando no laboratório do nosso corpo, o nosso maior órgão do corpo, que é a pele, ele que produz a vitamina D. Debaixo da nossa epiderme tem uma substância que ela é derivada do colesterol, que é chamada de provitamina D. E quando os raios do sol batem na pele, eles quebram e transformam a provitamina D na pré-vitamina D3. Pensa numa fábrica de sol que passa o dia recebendo iluminação solar. O sol é a máquina e a nossa pele é a linha de montagem produzindo o que a gente conhece como vitamina D3. Só que uma surpresa. Essa vitamina D recém-criada, ela é criada de uma forma inativa. E ela pega uma carona até o nosso fígado, onde ela recebe a primeira modificação e se converte num nome feio chamado de 25-hidroxivitamina D, também chamada de calcidiol, que é o exame que a gente mede no sangue. Quando a gente mede no sangue, a gente está medindo esse marcador. Pronto, agora ela está pronta para ser usada? Ainda não. Além de passar pelo fígado, ela precisa caminhar até o rim, onde ela sofre a segunda transformação química. E ela vira, agora sim, a forma ativa dela, que é o 1,25-dihidroxivitamina D, um trava-língua, ou conhecido como calcitriol, que é a forma ativa da vitamina D, o que realmente atua no nosso corpo. Então, óbvio que nessas cascatas todas entre a pele e o fígado e os rins, podem acontecer modificações genéticas que predispõem uma não absorção bem dessa vitamina D3, o que a gente chama de polimorfismos genéticos, que é quando a nossa dieta, por algum motivo, um ou outro gene nessa cascata de produção, inviabiliza o nosso uso adequado da vitamina D. E só então ela vai ter a função ativa dela. E para ela atuar bem, ela precisa de alguns colegas, como o cálcio e o fósforo, para atuar na produção de osso, mas ela também precisa do magnésio, para atuar basicamente no corpo inteiro. Basicamente todo o corpo tem células e receptores de vitamina D, embora a principal função dela, ou na verdade a função mais conhecida dela, seja na síntese e na formação de osso. Agora, um mito ou uma verdade? Será que tomar muito sol vai fazer eu ter uma produção excessiva de vitamina D, além do que o meu corpo tem capacidade de utilizar? O excesso de sol pode causar pedra nos rins, sei lá? Não, o nosso corpo ele é muito esperto. Então, quando o excesso de sol bate no nosso corpo, ele vai produzir a vitamina D na forma inativa. E o nosso corpo vai regular a quantidade de forma ativa baseada nessas reações químicas que eu falei. Então só uma parte vai passar para o fígado e só uma parte do fígado vai realmente ser ativada no rim para ser funcionante. E a parte que vai ser ativada para ser funcionante é a parte que a gente utiliza. A outra parte vai ser convertida numa vitamina D inativa, conhecida como lumisterol. Então, se você for torrado no sol da praia, você não vai ter um excesso de vitamina D, você só vai ganhar uma insolação e uma queimadura solar mesmo. É muito importante lembrar que fatores influenciam, como o horário do sol, o grau de incidência do sol, a cor da pele. Pessoas que têm a pele mais escura acabam atuando como um filtro solar natural, o que diminui a quantidade de síntese de vitamina D, e o tempo que produz essa vitamina D é um tempo mais devagar. Essas pessoas talvez se valem mais da suplementação de vitamina D, ou pessoas que não podem ser expostas ao sol diretamente. Alguns pacientes sempre perguntam: bom, eu me exponho muito ao sol, eu moro numa cidade tropical que tem basicamente sol o ano inteiro, por que a minha vitamina D está baixa? Por quê? Para você ter uma síntese adequada de vitamina D, você precisa de uma exposição solar em uma grande região do corpo. Imagina que você, do jeito que eu estou vestido aqui, expor as mãos e uma parte do rosto é uma parte muito pequena do corpo para produzir a vitamina D. Antigamente, quando a gente caçava ainda, o nosso corpo inteiro ele era exposto ao sol
basicamente da cabeça aos pés. Então é uma exposição parecida com a do uso da praia que a gente precisa para produzir vitamina D. E olha, no horário de principal incidência de sol, que é aquele horário de meio-dia às 3, a gente não precisa mais do que 10 a 20 minutos para produzir cerca de 10 mil unidades internacionais de vitamina D. Então é basicamente isso que o nosso corpo produz no espaço de 10 a 20 minutos. Baseado nisso, vamos entender como é que a vitamina D ela é fabricada na indústria. Como é que a indústria entrega essa vitamina D pra gente? Você já se perguntou como é que eles colocam a vitamina D dentro da cápsula? Imagina a cena digna de filme, umas ovelhas tomando banho de sol em câmera lenta, enquanto os cientistas coletam algo mágico que vem da lã das ovelhas. Bom, isso está muito longe da realidade. Grande parte das vitaminas D que a gente suplementa, elas vêm da lanolina, que é uma espécie de cera da lã das ovelhas. E esse material é rico em vitamina D. Nas fábricas, eles replicam o que o sol não faz. Eles expõem a lanolina purificada, é claro, na exposição aos raios solares, e produz a vitamina D em massa. Depois que essa vitamina D ela é purificada e transformada em óleo ou em pó, ela é colocada dentro das cápsulas ou transformada em líquido. Em outras palavras, as pílulas de vitamina D elas são um sol engarrafado com a ajuda das nossas amigas ovelhas. E aí vem outra pergunta: se eles estão escravizando a lã das nossas amigas ovelhas, quem é vegano, não quer causar sofrimento animal, ou quem tem problema em consumo animal, o que pode usar de alternativa? Bom, aí a gente pode usar os líquens para produzir a vitamina D2, que é uma forma de vitamina menos eficaz, ou a gente pode utilizar alguns fungos que também produzem vitamina D para a gente poder suplementar. Muito embora a vitamina D3 seja a forma mais adequada de suplementação, porque ela é a mais eficaz, então ela já vem na forma correta para consumo, numa fase pré-ativada ali para a gente fazer a utilização. E aí vem uma pergunta muito frequente: então não tem nada que eu possa comer para aumentar os meus níveis de vitamina D? Olha, a maioria dos alimentos são pobres em vitamina D. A gente tem alguns peixes gordurosos, como o próprio óleo do fígado do bacalhau, que eu citei de exemplo, o salmão, enfim, alguns peixes de preferência criados livres. Os de cativeiro tem menos ainda incidência de vitamina D. E às vezes o fígado, a gema de ovo tem um pouco de vitamina D, mas assim, uma quantidade muito pouca que mesmo comendo esses alimentos todos os dias, a gente ainda pode ter um nível de insuficiência de vitamina D. Por isso que algumas pessoas por isso que algumas indústrias optam por fortificar os alimentos, que a gente também não gosta, porque você traz uma forma que não é muito ativa da vitamina D, e o que a gente prefere como padrão ouro, que é suplementar realmente a vitamina. Então, quem é que deve e quem não deve suplementar a vitamina D? Quando a gente escuta todo mundo falando de vitamina D, a gente imagina, bom, então todo mundo deve se beneficiar de vitamina D. E eu sou médico, então eu preciso passar essa informação com muita responsabilidade. Não é todo mundo que se beneficia de vitamina D, e tem alguns grupos de pessoas que não devem consumir ou devem consumir com muita cautela e ajuda de um profissional médico, óbvio. Quem deve com certeza suplementar? Pessoas com deficiências ou insuficiências confirmadas. E o que isso quer dizer? Calma que a gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Vamos falar dos níveis ótimos ainda. Idosos, que são pessoas que têm fragilidade óssea naturalmente. Quem não tem contato com o sol, quem evita a exposição solar por algum motivo, tem alguma doença de pele, tem risco de câncer de pele, então essas pessoas devem suplementar. As gestantes e os bebês, as criancinhas geralmente até 2 anos de idade, tem uma recomendação formal de suplementação de vitamina D, e pessoas com condições médicas mais específicas. Vou te dar um exemplo: problemas de absorção, algum polimorfismo genético que, embora você absorva, mas tenha dificuldade de tornar essa vitamina D numa forma ativa, pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que são desnutridos naturalmente, pessoas com doenças renais ou doenças do fígado, tem que ter uma dieta calculada ali e vitamina D, e paciente que tem uma osteoporose já detectada. Então são pessoas que obviamente devem suplementar a vitamina D, claro, com acompanhamento médico sempre que possível. Quem não precisa suplementar a vitamina D ou quem não deve suplementar a vitamina D? Pessoas com níveis normais de vitamina D e uma boa exposição solar. Então se você tem níveis normais de vitamina D, teoricamente você não precisaria. E aí vem um grande questionamento: o que é o nível normal de vitamina D? A gente considera que está dentro do normal
significa estar entre 30 e 60 nanogramas por decilitro de vitamina D no sangue. Então, entre 30 e 60 você estaria dentro do normal. Algumas pesquisas mostram que pessoas que têm uma grande exposição solar, como surfistas, nadadores, que passam muito tempo exposto ao sol em mar aberto, chegam a ter níveis de vitamina D até 80 a 90 e é natural para o corpo. Então, a gente não tem nenhuma pesquisa que diga que você tem níveis de 90. Então, a gente não tem nenhuma guideline, a gente não tem nenhum protocolo internacional que obrigue ninguém a ter um nível entre 80 e 90, mas a gente sabe que como o corpo chega a esse valor naturalmente, níveis até 80, 90 são seguros para maioria das pessoas, para vasta maioria das pessoas, são níveis seguros. Níveis acima de 100, para pessoas que não têm nenhum polimorfismo genético, que o corpo não atrapalha de nenhuma forma o uso dessa vitamina D, pode ter algum nível de intoxicação com níveis acima de 100. Quem é que pode ter níveis acima de 100 e isso é tolerado? Pessoas que têm polimorfismo genético, ou seja, pessoas que não absorvem a vitamina D e nem têm a vitamina D na forma ativa, podem ter níveis de vitamina D mais altos de forma tolerável. Por quê? Porque grande parte dessa vitamina D não está sendo utilizada de forma ativa. Como é que a gente sabe que a vitamina D está sendo utilizada na forma ativa dela? Como é que a gente tem certeza e garante que a vitamina D está sendo utilizada? A gente olha outros hormônios que a gente chama de contrarreguladores. Tem alguns hormônios que o corpo mantém em equilíbrio. Então, se eu tenho a vitamina D no nível bom, eu vou diminuir alguns outros hormônios. E o principal desses hormônios e dos nutrientes que a gente olha é o PTH, que é um hormônio feito por uma glândula chamada paratireoide, e o cálcio. Porque se a minha vitamina D está alta e está funcionando de forma ativa, o meu PTH ele precisa estar baixo, ou ele precisa estar dentro de um valor de referência. E é isso que é o parâmetro para a gente saber o quanto daquela vitamina D está sendo ativada. Mas eu preciso falar e ressaltar isso milhares de vezes. Não deixe a sua vitamina D passar de 80, 90, 100 se você não está fazendo um acompanhamento e um tratamento médico, porque isso requer uma dieta específica, pobre em cálcio, pobre em laticínios, específica para quem está passando por um tratamento médico, certo? Não faça isso sozinho. Quem se beneficia desses níveis de vitamina D de forma geral? Na verdade é assim, quem tem um polimorfismo genético que faz a vitamina D ficar mais inativa no corpo, geralmente acaba desenvolvendo doenças autoimunes, porque um dos grandes papéis da vitamina D, além da regulação óssea, é atuar na nossa saúde imunológica. A vitamina D regula o nosso fator imunológico. Então nem deixe o nosso fator imunológico ficar muito forte e começar a atacar o corpo, que a gente conhece como doença autoimune, e nem deixe o nosso fator imunológico ficar muito baixo, predispondo a gente para as doenças oportunistas. Então existe um equilíbrio que ele é ajudado pela vitamina D. Mas se você tem uma deficiência de absorção de vitamina D e de utilização dessa vitamina D, você pode desenvolver doenças autoimunes. Então pessoas com doenças autoimunes são pessoas geralmente que têm problemas na utilização da forma ativa dessa vitamina D e podem se beneficiar de níveis mais altos de vitamina D, passando até do nosso limite considerado saudável, que seria ali o valor até 100. Mas por quê? Porque naquela individualidade, naquele caso específico, que é um fator de doença específico, aquela pessoa não utiliza aquela vitamina na forma como ela deveria ser utilizada, aquele hormônio na forma como ela deveria ser utilizada. Explicado isso, feito esse disclaimer, quem mais não deve suplementar? Bom, quem já faz algum outro tipo de suplementação, pessoas que têm um excesso de cálcio, certo? Algumas pessoas que têm um histórico de pedra no rim, a vitamina D não necessariamente causa pedra no rim, ok? Mas níveis aumentados de vitamina D podem fazer com que a gente fique com mais cálcio circulante no sangue. Essas pessoas que têm mais risco de ter acúmulo de cálcio no sangue, a gente utiliza uma vitamina junto com a vitamina D, uma parceira infalível da vitamina D, que é a vitamina K2-MK7, porque essa vitamina sinaliza que aquele cálcio do sangue ele deve ser utilizado no osso, o que faz uma proteção adicional para que nós não tenhamos pedras, problemas de cálculos renais. Isso explicado,
O último grupo que não deve utilizar é se tiver alguma contraindicação médica específica. Então, alguma doença que o médico julgue que a vitamina D pode piorar o quadro. Resumindo tudo, não é porque faz bem que todo mundo tem que tomar. Tem indicação, tem contraindicação, e a palavra final deve ser do seu médico, do seu nutricionista ou de quem faz o seu acompanhamento. E agora, vamos para as verdades e mentiras sobre a vitamina D. Mitos populares da vitamina D. A vitamina D é um hormônio, não é uma vitamina, então ela não tem que ser suplementada porque o nosso corpo produz. Bom, a essa altura do dossiê da vitamina D, você já sabe que isso não é verdade. Não é porque o nosso corpo produz, que ele produz em níveis adequados e que todo mundo tem o nível otimizado de vitamina D no sangue, dentro daquela faixa que a gente falou, no quartil superior, ali acima de 45, entre 60 e 70. Então isso daí fica claro e cai por terra, não é? E pelo contrário, é justamente porque ela é um hormônio, que ela faz regulação de genes, que o nosso corpo deveria produzir em quantidades essenciais, que é uma das suplementações mais essenciais. Porque você deixar um nível hormonal desse baixo é você expor os seus genes e deixar vários genes sem a regulação adequada. É você se expor a uma maior chance de ter alguma doença, como já foi mostrado que níveis de determinado valor de vitamina D são observados com um melhor desfecho para aquela doença. Então, pessoas com nível de vitamina D maior do que 40 têm menor morte por Covid e por outras doenças. Por exemplo, para citar um exemplo, certo? Por pneumonia, enfim, vários tipos de infecção. Óbvio, a vitamina D atua diretamente na regulação do sistema imunológico. Então é óbvio que o nível adequado de vitamina D te traz uma proteção extra quando você fala de um ataque por alguma doença. Mito número 2. Eu não preciso suplementar porque tem sol na minha janela. É muito verdade que tem sol na minha janela, mas você está ignorando a chance que o seu corpo tem de ter algum polimorfismo na produção desse ciclo. Então pode ser que a cascata entre a pele e a produção da vitamina D na forma inativa não esteja ocorrendo de forma adequada, entre a forma inativa e o fígado não esteja ocorrendo de forma adequada, o fígado e o rim não estejam ocorrendo de forma adequada e do rim para a forma ativa não esteja ocorrendo de forma adequada. Até porque tudo isso depende dos seus transportadores, da sua maquinaria enzimática, dos cofatores, que são nutrientes e vitaminas que atuam junto da síntese da vitamina D, como o magnésio e as vitaminas do complexo B. Então existe uma série de fatores que você está ignorando quando você olha para o sol e fala assim, não, tem sol, não vou suplementar. O protetor solar impede a absorção de vitamina D completamente, então é melhor não usar. É sensível. Difícil conversar sobre isso, porque realmente o protetor solar diminui muito a absorção da vitamina D, muito. Mas o excesso de exposição solar também pode causar câncer de pele. Então a gente fica no meio termo. A gente indica o uso de proteção solar, de preferência um filtro solar mais natural, porque tem alguns filtros solares que são derivados de petróleo, que enfim, ninguém quer passar derivado de petróleo na pele. Então, alguns filtros solares específicos a gente indica o uso, e quando a gente tem associado a isso uma deficiência na produção de vitamina D, a gente orienta a suplementação. Então, sim, o protetor solar você dificilmente vai passar em todas as partes do seu corpo, então querendo ou não, se você tiver uma exposição regular ao sol, mesmo usando o protetor solar, você ainda vai ter uma absorção de vitamina D, geralmente em níveis saudáveis. Mas isso é considerando que a pessoa se expõe muito ao sol, a pessoa se expõe regularmente ao sol, e a pessoa está usando filtro solar todos os dias. Então isso não acontece na maioria das pessoas. Mito 4. Quanto mais vitamina D eu tomar, mais saudável é você. Já vimos que isso não é verdade. O que a gente sabe é que quando a gente tem um bom padrão de absorção de vitamina D, você não precisa de níveis altíssimos para você ter saúde. Você só precisa dos níveis dentro da faixa saudável, que a gente já conversou qual é. Então você não precisa de níveis acima dos níveis tóxicos de vitamina D, acima de 80, acima de 90, acima de 100 para ter saúde. Na verdade é o contrário disso. Níveis tóxicos podem causar intoxicação na gente. É verdade que é raríssimo uma pessoa sofrer intoxicação por vitamina D. Assim, é a exceção da exceção da exceção da exceção. Mas, sim, existe na literatura pessoas que entraram em insuficiência renal porque abusaram da dose, porque tomaram 600 mil unidades regularmente, porque deixaram a vitamina D passar muito de 100, porque não
usaram água ou porque utilizaram a vitamina D com excesso de cálcio. A vitamina D naturalmente aumenta a absorção de cálcio no lumen intestinal. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você vai fazer uma suplementação, principalmente quando você vai passar dos níveis de segurança. Só faça isso acompanhado do seu médico. Mito número 6. Se a vitamina D ajuda a fixar o cálcio, então eu posso comer sorvete à vontade, tomar a vitamina D que eu vou ter todo o cálcio suficiente. Bom, é óbvio que baixos níveis de vitamina D vão impedir a absorção de cálcio, vão dificultar muito a absorção de cálcio. Mas não é porque você está tomando doses infinitas de vitamina D que você vai ter a absorção infinita de cálcio. Não funciona assim. Na verdade, o excesso de vitamina D com excesso de cálcio pode absorver o cálcio no local errado. Então, absorver cálcio e reter esse cálcio no rim, reter esse cálcio nas artérias. Para doses altas, a gente costuma associar a vitamina D com aquela vitamina K2 MK7, que foi a que a gente já conversou, porque ela direciona esse cálcio para o osso, ele sinaliza esse cálcio para o osso. Além disso, é muito importante a atividade física quando a gente fala da saúde óssea, porque eu preciso do atrito, eu preciso do movimento, eu preciso da resistência para eu sinalizar para o osso que eu quero fazer osso. Então, para eu ter uma boa saúde óssea, eu preciso da vitamina D, do cálcio, da vitamina K2 e MK7 e da tração para eu gerar saúde óssea. Eu preciso mostrar, é a lei do corpo, use ou perca. Se você não estiver utilizando a sua massa óssea, o seu corpo vai colocar esse cálcio para fazer outras funções. Então você precisa tracionar este osso, você precisa fazer força, exercício resistido, fazer academia, para que você tenha uma boa saúde óssea. E aí, quando suplementar e quando não suplementar a vitamina D? Então, quando suplementar? Deficiência confirmada, pouca ou nenhuma exposição solar, os grupos de riscos que a gente já conversou, como idosos, gestantes, lactantes, crianças e durante tratamentos específicos. Riscos do uso inadequado de vitamina D. Vamos falar tudo da medicina. Tem pró e contra e tem custo-benefício. Então, primeiro risco do uso de vitamina D: hipervitaminose de vitamina D, excesso de vitamina D. Um nome bonito para vitamina D em excesso. O que ele causa? O excesso de vitamina D pode fazer o corpo absorver mais cálcio do que o necessário e esse cálcio ficar circulando no sangue. Esse cálcio, quando passa por placas de ateroma, aquelas placas de gordura nas nossas artérias, pode calcificar essa placa. Inclusive, existe um índice que a gente usa para ver a saúde cardiovascular, que é o score de cálcio. É o quanto de cálcio você tem nas suas artérias, o quanto aquelas placas estão duras, calcificadas. Então, não devo tomar vitamina D de forma genérica. Outro fator que influencia: saúde dos rins. O excesso de vitamina D pode predispor a chance de cálculo renal. Outro fator que são sintomas que você está se intoxicando com vitamina D: náuseas, vômitos, perda do apetite, sede excessiva, excesso de urina, fraqueza muscular e confusão mental. São clássicos do excesso de vitamina D. Risco 2. Risco de interação com outras suplementações e outras medicações. Quem suplementa a vitamina D em altas doses deve restringir muito a suplementação de cálcio, porque você já vai aumentar a absorção de cálcio pela sua dieta. Então, suplementar cálcio e vitamina D tem que ser feito com muito, mas muito cuidado. Risco 3. Uma falsa segurança causada pela suplementação de vitamina D. A vitamina D ajuda a melhorar o sistema imunológico? Ajuda. Quem tem níveis melhores de vitamina D, em geral, tem um sistema imunológico que funciona melhor do que quem tem níveis baixos de vitamina D. Perfeito. Mas não é por isso que você vai ser um super-homem, não precisa tomar vacina, não precisa fazer nada para se cuidar, pode entrar no meio do paciente gripado, ele pode tossir, espirrar na sua cara e que você não vai ficar doente. Não, a vitamina D melhora o seu sistema imunológico, mas não vai te tornar um super-homem. Então você ainda precisa se cuidar, ainda precisa vacinar para gripe, enfim, precisa se cuidar, certo? Então não é porque você está tomando vitamina D que você fica invencível. Risco 4 da vitamina D: risco em confusão e dosagens. A vitamina D, ela é medida de duas formas: ou no que a gente chama de unidades internacionais, ou em microgramas. Algumas pessoas às vezes confundem. Uma micrograma de vitamina D, ela equivale a 40 unidades internacionais. Então eu já vi pessoas tomando 10 mil microgramas de vitamina D achando que estava tomando 10 mil unidades internacionais. Mas 10 mil microgramas de vitamina D são 400 mil unidades internacionais. E a pessoa estava fazendo isso todo dia. Óbvio que ela vai ter uma overdose ou intoxicação de vitamina D. Então não confunda. A maioria dos suplementos de vitamina D, eles vêm em unidades internacionais, mas pode ser que no seu
venha diferente. Então, por exemplo, pessoas que tomam 10 mil unidades internacionais de vitamina D estão tomando 250 microgramas, que até este valor seria um valor que a gente pode considerar seguro. Os protocolos classificam como suplementação até 4 mil unidades internacionais. Isso aí qualquer pessoa pode comprar, é nível de suplemento, até onde a nutricionista funcional pode passar, e acima disso seriam doses médicas. Os protocolos médicos, eles deixam uma janela pra gente. A suplementação padrão de vitamina D, ela é feita com 50 mil unidades internacionais a cada 7 dias, ou de 2 a 4 mil unidades internacionais, ou 7 mil unidades internacionais todos os dias, que se você vai dar um valor parecido, 7 mil todo dia vai dar 49 mil no final dos 7 dias, ou 50 mil uma vez na semana. Então, isso é o que o Ministério da Saúde recomenda para a gente de suplementação. Casos específicos de deficiências mais severas podem ter doses maiores. Como eu falei, a exposição solar de 10 a 20 minutos com o corpo todo desnudo pode trazer para a gente até 10 mil unidades de vitamina D por dia. Então seria um valor razoável que você poderia suplementar, claro, com auxílio de um médico, porque sem o médico você só deve suplementar até 4 mil unidades, porque sem auxílio do médico você nem deveria estar fazendo uso dessa vitamina, porque para saber a dose ideal você precisa ter o exame que foi solicitado pelo seu médico. Então o principal risco da vitamina D é o risco de megadoses, o risco de uso em excesso, que você, como seguidor deste canal, conhecedor do dossiê da vitamina D, não vai cometer esse tipo de erro. E pra gente finalizar, existe uma briga muito grande entre o que a gente considera a medicina tradicional e a medicina integrativa, porque elas têm abordagens diferentes. E qual é o cerne dessa briga? Quem é seguidor, quem segue uma medicina um pouco mais convencional, ele tende a ser mais receoso com o uso da vitamina D, a ser mais receoso com o uso de vitaminas de maneira geral. São pessoas que em geral seguem o protocolo, então são pessoas que eles não estão olhando talvez para uma otimização metabólica, porque às vezes nem acreditam nesse conceito de otimização metabólica. Então, se você tiver no nível de insuficiência, ele vai suplementar até um nível mínimo para que você mantenha a sua saúde óssea e te tire ali do que ele considera que seja uma chance de ter raquitismo, que dificilmente acontece hoje em dia porque a nossa alimentação melhorou muito, então pouquíssimas pessoas sofrem exatamente com o raquitismo, que era a doença da saúde dos ossos, a doença dos ingleses, que a gente comentou no começo do vídeo. Então, o único grupo de pessoas que ele vai obrigatoriamente suplementar são os que a gente tem a obrigação de suplementar, que são as grávidas, os idosos e as crianças, os grupos de risco. A pessoa que é mais conservadora, ela parte do pressuposto que, se não está quebrado, eu não vou mexer, eu vou esperar quebrar para poder mexer. Ou seja, se a pessoa está bem, nada de suplementação. Já a medicina mais funcional, o que ela acredita? Ela acredita que existe como a gente olhar para esse hormônio de forma preventiva e de forma a otimizar o nível de hormônio. Então, são médicos que consideram que é mais saudável você manter aquele nível de vitamina numa faixa otimizada. O que seria a faixa otimizada? Seria a faixa que ele deveria estar se eu tivesse os meus níveis completamente saudáveis. Então, se eu fosse uma pessoa que me expõe ao sol, se eu fosse uma pessoa que pega o sol com regularidade, eu deveria ter a minha vitamina D entre 45 e 60, 45 e 70. Então, ele vai te suplementar até chegar nesse nível ótimo. Então, parando para pensar nesse pressuposto que quase ninguém pratica surf ou pega sol o dia inteiro, a maioria vai precisar da suplementação da vitamina D para chegar nesses níveis otimizados. Uma outra divergência que a gente tem é que a medicina mais conservadora, ela não vai fazer uso provavelmente dos cofatores, porque ela não identifica como necessário você utilizar as suplementações que você precisa utilizar que melhoram a absorção da vitamina D. Então, dificilmente você vai ver um médico conservador passando a vitamina D com magnésio, que ajuda na absorção dessa vitamina, e com a vitamina K2 e MK7, por acreditar que faltam as evidências suficientes que a vitamina K2 direcione o cálcio para o osso, e etc. É uma diferença de visão. E quem que tá certo no final? Bom, não existe certo. Se fosse, obviamente, uma versão certa, todo mundo seguiria. É uma diferença de visão. Quem acredita? Quem é mais convencional, foca mais no que é seguro, no que é protocolar e tem uma abordagem mais reativa. Se aparecer um problema, eu atuo. Quem é da parte da medicina mais funcional tem uma abordagem mais proativa, mais preventivo. Eu vou atuar antes de estar quebrado. Eu quero evitar que quebre ou eu quero postergar aquela doença caso ela venha a acontecer. Então, é uma abordagem mais ativa do profissional. E o que a gente segue não é nem 8 nem 80. Existem grupos que precisam da suplementação, existem grupos que não vão se beneficiar da suplementação, como eu te expliquei. Cada pessoa tem uma
um nível ótimo para ela. Então, como eu te expliquei, cada pessoa tem o seu nível ótimo baseado no seu exame de sangue. A analogia que a gente faz é como se o médico convencional fosse aquele professor mais antigo que se importa com o currículo, que quer todas as provas perfeitas, que tem só um método de abordagem, e a medicina funcional é aquele médico mais novo, e a medicina funcional é aquele professor mais novo, que tenta metodologia nova, que passa trabalho, que troca, que faz debate, que faz roda de conversa, então tenta outras metodologias para atuar de forma mais ativa. Os dois querem que você passe de ano. A forma como eles vão executar isso é uma forma diferente. Então os dois querem que você tenha saúde. A forma como eles enxergam o ter saúde é diferente. E aí, esse dossiê completo da vitamina D deu para te iluminar um pouco sobre o vasto mundo desse hormônio e sobre o quão magnífico ele é? Eu sou apaixonado por essa vitamina, por estudar essa vitamina, esses mecanismos. Eu adoro as cascatas de bioquímica por mecanismo. Nesse vídeo a gente passou pela história, disse quem deve e quem não deve suplementar, como a vitamina D surgiu, como é que ela é fabricada na indústria, quais os riscos que você tem do uso excessivo, para quem ela deve ser utilizada obrigatoriamente. Então a gente fez um dossiê bem completo da vitamina D. Mais informações mais aprofundadas de vitamina D, como doses ideais, como funciona essa cascata, a gente fala na nossa aula completa de vitamina D que a gente tem dentro da plataforma do nosso patrocinador desse vídeo, o Renatral Club. Então, se você se interessar, no link aqui da descrição vai estar a oportunidade de você entrar no Renatral Club com 7 dias completamente gratuitos para você assistir a aula, e se porventura você gostar, você ficar mais tempo aí na plataforma, ficar 1 ano na plataforma. Você cadastra seu cartão de crédito, não é cobrado nada dentro dos 7 dias. Se você quiser cancelar, você cancela. Se você quiser continuar, depois do 7º dia, ele cobra. Então, se você quiser saber mais sobre a vitamina D, se aprofundar em doses, se aprofundar nos exames, se aprofundar em como é feito os testes, se aprofundar nessa cascata bioquímica inteira, lá a gente conversa por horas sobre a vitamina D e sobre os vastos efeitos que a vitamina D e outras vitaminas podem ter no seu corpo. Então considere se inscrever. Esse vídeo é um oferecimento da Renatral, que é o patrocinador oficial deste canal. Espero que você tenha gostado. O pagamento do YouTuber é o seu like e a sua inscrição. Comenta aqui embaixo qual o nível de vitamina D no seu último exame e se você faz suplementação ou não de vitamina D. Eu sou o Dr. Marcos Yuri Costa Fava e eu estou aqui para ter a conversa que o seu médico não teve tempo de ter com você no consultório. Um grande abraço, por dia mais felizes e com mais saúde para você.